Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo melhorar a sua relação com o seu filho e também ajudá-lo a torná-lo mais preparado para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil, ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. E na nossa conversa de hoje, eu vou dar para vocês 5 dicas que vão transformar a sua relação com o seu filho. Essas dicas que eu quero apresentar para vocês são frutos de muita observação e muita conversa e convívio com crianças até os 6 anos, além, é claro, dos filhos em casa. É bem possível que vocês já conheçam algumas dessas sugestões e, inclusive, pratiquem com os filhos de vocês. Mas, por outro lado, se apenas uma delas for novidade e vocês consigam incorporá-la dentro da rotina e do dia a dia no convívio com as crianças, eu garanto que ela pode ajudar muito vocês e principalmente seus filhos. A diferença entre o ser e o estar. O português, todo mundo concorda que é uma língua bem complicada, cheia de regras e exceções para essas regras. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma língua linda e super rica, com muitas possibilidades para a gente conseguir se comunicar com a nossa família ou com as pessoas, de uma maneira geral, de uma forma muito eficiente. E uma característica em especial do português que o diferencia, por exemplo, do inglês e do francês, o torna ainda mais interessante na educação das crianças. É a diferença entre o ser e o estar. O verbo ser é um verbo que dá sentido à existência e a características imutáveis da pessoa. Já o verbo estar está relacionado ao lugar e ao espaço, e também ao estado de uma pessoa. Eu acho inacreditável como uma língua como o inglês, por exemplo, o verbo ser e estar possa ser o mesmo, visto que eles significam coisas tão diferentes assim. Sorte nossa que a gente educa em português. Então, eu sugiro que vocês prestem atenção e usem com carinho essa primeira dica. Saibam usar o ser e o estar com o seu filho. É muito importante a gente entender essas diferenças e saber usar da forma correta o ser e o estar com nossos filhos para reforçar a sua autoestima e as características positivas e reduzir ao momento características que não sejam desejáveis ou interessantes. A gente deve usar o ser com os nossos filhos para características que vão ser deles para sempre, como você é meu filho, ou você é brasileiro, ou para características que a gente queira reforçar de uma forma positiva, como você é inteligente ou você é educado. Já o verbo estar, a gente deve usar para características que não vão acompanhar os nossos filhos para sempre e principalmente para características que a gente não queira que continuem com ele para sempre. Percebam a diferença de quando a gente fala que o nosso filho é bagunceiro ou que ele está bagunceiro. Quando você diz que ele é bagunceiro, você está, de alguma forma, colocando nele uma característica que vai acompanhá-lo para o resto da vida. E a gente não quer isso. Já quando a gente fala que ele está bagunceiro, a gente está limitando aquela característica a um espaço pequeno de tempo. E, ao mesmo tempo, dizendo que ele tem condições de transformar aquela característica no momento que ele quiser. A gente precisa ter sensibilidade e cuidado no uso dessas palavras e entender o poder que cada uma delas carrega dentro do seu significado. A gente deve procurar usar o ser e o estar sempre da forma correta, mas se a gente for usar da forma errada, que seja errada a nosso favor. E o que eu quero dizer com isso? Que é melhor dizer que o nosso filho é atencioso, uma característica positiva, do que ele é mal educado, uma característica negativa. Se a gente for usar o verbo ser da forma errada, que a gente use para as características
que a gente quer reforçar no nosso filho, que a gente quer que acompanhe ele para sempre, e não as características que a gente quer que sumam o quanto antes. Se for para reforçar características, que sejam as positivas. Filho, você prestou atenção no que acabou de fazer? No que acabou de fazer ou no que acabou de acontecer, essa frase é linda e ela precisa ser incorporada com mais frequência nas nossas conversas com os nossos filhos. E por que ela é tão especial? Porque ela é um convite à reflexão. Quando a gente fala, filho, você prestou atenção no que acabou de fazer, ele de alguma forma para e reflete sobre aquilo que aconteceu. O incrível é que quando a gente incorpora esse tipo de frase nas nossas conversas, mesmo que o nosso filho eventualmente erre, a gente reduz de uma forma muito incrível o número de broncas que a gente precisa dar. Porque quando a gente pede para que ele reflita, ele muitas vezes percebe que cometeu um erro ou que se comportou de uma maneira inadequada e passa a não repetir aquele comportamento. Outra situação muito interessante é que quando a gente começa a usar esse tipo de pergunta com mais frequência, isso se torna um hábito para a criança e ela vai passar, depois de algum tempo, a refletir sobre as mais diversas situações, mesmo sem você estar do lado. Então percebam como é uma frase super poderosa. A gente faz com que os nossos filhos errem menos, a gente precisa dar menos broncas para que isso aconteça e com o passar do tempo, essa reflexão se torna um hábito, o que é uma ferramenta incrível que a criança incorpora no seu cinto de utilidades. Porque sim, não é resposta. A voz do pai e da mãe, sobretudo com filhos pequenos, ali na primeira infância, ela precisa ser respeitada e é a mais importante da casa. Eles é que sabem, ou que devem saber, o que é melhor por seus filhos, se eles devem ou não se agasalhar, se é ou não a hora de dormir. Por outro lado, usar porque sim, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai, me parece um resquício de educações mais antigas, de quando os nossos pais, os nossos avós eram pequenos, mas a gente não deve fazer isso com os nossos filhos. Eu não acredito que a gente deva educar os nossos filhos para se tornarem pessoas obedientes, que obedeçam o pai e a mãe e que acatem ordens no futuro de um chefe ou até de um marido. Eu acredito sim que os nossos filhos precisam aprender a respeitar as regras, mas eles precisam também entender como essas regras funcionam e por que aquilo vai fazer bem para ele ou para quem está próximo dele. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa ensinar nossos filhos a pensar. E a forma com que a gente apresenta as regras e apresenta como as coisas devem acontecer dentro de casa é fundamental para isso. As nossas explicações devem, especialmente para as crianças mais novas, serem simples e curtas. Está na hora de dormir porque você precisa descansar. Fale e se comporte como se o seu filho estivesse ao seu lado. Eu cansei de ver pais, mães e até professoras falando sobre a criança ou sobre outro assunto que a criança não deveria estar ouvindo com ela do lado. Às vezes, a gente tem a falsa impressão de que se a criança não está olhando ou está brincando num canto da sala, ela não está percebendo ou não está ouvindo a conversa. Mas elas percebem e ouvem tudo. Mesmo quando o pai e a mãe acham que estão falando em códigos, a criança percebe de uma forma que vocês não imaginam. Como um exemplo, eu sei que muitas crianças gostam de brincar de escolinha em casa ou falar tudo o que aconteceu na escola, com quem elas brincaram, se alguém brigou na sala, ou qual foi o lanche ou as atividades do dia. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Assim como elas contam o que acontece na escola, elas contam também tudo o que acontece em casa dentro da sala de aula. Ou seja, a professora do filho pequeno de vocês sabe de muito mais coisas que acontece dentro da sua casa do que vocês imaginam.
Eu não quero assustar ninguém com o que eu acabei de falar, mas é uma comprovação dessa dica que eu estou apresentando para vocês. As crianças têm radares que conseguem ouvir e perceber situações que a gente muitas vezes nem imagina que eles estão prestando atenção. E isso faz toda a diferença no seu relacionamento com eles, na sua educação e, inclusive, com fantasmas que essas crianças possam criar nas suas cabecinhas. Como exemplo, deixa eu contar uma gafe que aconteceu na escola há uns anos atrás. Um belo dia, uma aluninha chegou na sala e falou que a sua mamãe estava grávida. Todo mundo deu parabéns, eles conversaram um pouco sobre o assunto, perguntaram se já tinha nome ou não o irmãozinho, e na hora da saída, a professora foi entregar a sua aluninha e deu parabéns para o pai. Então, parabéns pela irmãzinha que está chegando. E o pai não sabia que a mãe estava grávida. Imagina o desconforto e a situação que a gente criou a partir de uma mãe que achou que a criança não estava percebendo o que estava acontecendo. Quando seu filho estiver por perto, fale e se comporte como se ele estivesse prestando atenção em tudo, porque na verdade ele está. Prometa o que pode cumprir. A gente pode analisar esse tema em diversos níveis diferentes, mas de uma forma simplificada, a dica é a seguinte: prometo que pode cumprir, porque os filhos de vocês precisam confiar em vocês. Dentro do ambiente escolar, da educação infantil, ao longo de todos esses anos, eu conversei com muitos, mas muitos pais e mães. Cada um deles com características muito particulares, com desejos e necessidades diferentes, com medos diferentes. Mas foi mais de uma família que procurou a escola querendo algum tipo de garantia de que seus filhos não se machucassem. Claro que a gente não consegue dar nenhum tipo de garantia nesse sentido, porque é natural que as crianças eventualmente se machuquem quando estão explorando, correndo ou até mesmo começando a andar. Mas eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar que normalmente a gente se preocupa muito mais com machucados físicos do que machucados emocionais. E vocês não têm ideia do quão devastador é para uma criança uma promessa não cumprida. Aqui entram também aquelas promessas um pouco mais exageradas, que às vezes a gente costuma fazer, mas que machucam também as crianças e elas muitas vezes não estão preparadas para entender a ironia das situações. Como, por exemplo, se você fizer bobagem, vou te pendurar no varal pelas orelhas. Eu sei que pode parecer engraçadinho, que os nossos pais podem ter feito isso com a gente quando éramos pequenos, mas tem tantas outras maneiras de convencer a criança a fazer alguma coisa que é melhor a gente deixar esse tipo de promessa de lado. Para que a criança apresente um desenvolvimento adequado, ela precisa se sentir segura, confiar, especialmente no pai e na mãe. E toda vez que nós prometemos algo e não cumprimos, ou nos esquecemos dessa promessa, a gente quebra essa confiança. Dessa forma, preste muito atenção e cuide das suas promessas, porque as crianças levam isso muito a sério. Prometeu, tem que cumprir. Espero que tenham gostado da nossa conversa, que de alguma forma essas dicas que eu apresentei possam contribuir para que o relacionamento de vocês com o filho de vocês atinja um outro nível e que de alguma forma eles se tornem crianças mais felizes e preparadas para o futuro. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.